Olá, esse é o Papo Católico e a gente tem um convidado muito especial. Fiquei apaixonado pelas aulas desse rapaz, desse amigo, e é um professor da PUC, da Católica, lá de São Paulo. E eu percebi, fazendo a aula dele, que eu sei muito pouco. Quanto mais a gente estuda, menos a gente vê que sabe, né? Tudo bem, João Cláudio Rufino? Tudo bem? Como é que você está? E aí, Daniel, tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui com você, dentro do seu canal Papo Católico, que tem justamente essa proposta, né, de levar esses aprofundamentos na fé para as pessoas. Então é um prazer grandioso. Estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos na obra. Muito obrigado pela tua presença e por ter aceito esse convite. Pessoal, depois ele vai falar do projeto dele, Bíblia Play, que é muito bacana, que é muito legal. Eu dei uma olhada no conteúdo dele, assim, fiquei encantado, me lembrou muito alguns livros que eu li muito bons, tipo do Pagola e alguns outros escritores, fiquei assim fascinado com a tua aula. E hoje nós vamos falar dos saduceus, que o pessoal lê a Bíblia, eu mesmo li a Bíblia muitas vezes, a gente não entendia, às vezes a gente imagina o povo judeu como um povo uno nas ideias, como um povo que tinha pensamentos parecidos. E você falou em uma aula que assisti no seu canal, um canal muito bom, que não é assim, não é? Exatamente, Daniel. Olha só, um dos maiores equívocos que as pessoas têm ao lerem o Novo Testamento é justamente como você lembrou, é achar que os judeus são iguais no modo de pensar e no modo de agir. E na realidade, no século I depois de Cristo, portanto, você tem vários grupos. Entre esses grupos, a gente tem os saduceus, que pensam de modo diferente dos fariseus, que pensam de modo diferente dos herodianos, dos doutores da lei, dos escribas, dos sicários, dos zelotas, dos essênios e assim por diante. Então esse é o tópico que é importante para alguém entender, né? E aí para a galera aqui do Papo Católico a gente traz essa informação. Leia a Bíblia entendendo o contexto e dentro desse contexto estes mais diversos grupos religiosos que estão presentes dentro das escrituras. Esse é o primeiro ponto, né? Muito legal. E quem foram então os saduceus e quando que eles surgiram? Assim? Como é que a gente pode identificar esse povo na Bíblia? O que eles pensavam? Fala um Ó, pouquinho para a gente aí. vamos lá. Primeira coisa importante é entender que os saduceus, eles são sacerdotes. Eles não são leigos, tá? E o que que isso traz de diferença? Vários dos grupos que a gente citou aqui são compostos de pessoas leigas. Por exemplo, os fariseus são leigos, eles não são sacerdotes. Você poderia ter algum sacerdote que fosse de linha farisaica? Podia, mas há que se fazer essa distinção. Mas vamos lá. Os saduceus, eles revogavam para si, né? Revogavam não, rogavam para si, ou melhor, esse é o melhor verbo. Eles rogavam Uhum. para si que eles eram descendentes do sacerdote Sadoc, que vai aparecer Tá, lá no Antigo Testamento por volta do ano 1000 até tá. 980 a.C. também eles vão aparecer, que é justamente o sacerdote que estava presente na cidade de Jerusalém quando Davi a conquistou, tomando-a dos jebuseus ou jebusitas, depende da Bíblia que você pegar. Sadoc, ele era esse sacerdote. E Davi vai assumir esse sacerdote Sadoc como uma das linhas sacerdotais no Antigo Testamento. Então, esse sacerdote vai, de alguma maneira, apoiar Salomão, que é filho de Davi, para que ele ficasse no poder, e o tempo vai passar. Nós teremos, por exemplo, sacerdotes dentro da Bíblia posteriores que serão conhecidos. Um deles é Ezequiel, o profeta. Não sei se você sabia disso, Ezequiel era Não, da não linha sabia. de Sadoc, né? E aí, na época de Jesus, eles ainda vão continuar. E eles vão ser aqueles que tomam conta do templo.
em Jerusalém. Tá. Eles vão chefiar o templo. Então, Uhum. eles tinham muita influência política, tá? Eles tinham aliança direta com os romanos e vão ser a maior parte do grupo que compõe o Sinédrio. O que é o Sinédrio? É um grupo de 71 notáveis, pessoas importantes da religião, é o conselho deles. A maior parte era de saduceus. O sumo sacerdote era um saduceu, tá? E basicamente é isso. E dentro da escritura, os saduceus serão pessoas que vão tramar contra Jesus de alguma maneira. Ah, legal, legal, legal. Tem uma discussão bíblica, eu acho que nos Atos dos Apóstolos, não sei exatamente aonde, onde São Paulo ele coloca os saduceus contra os fariseus, né? Na questão da ressurreição. Parece que estavam condenando São Paulo e ele, muito sábio, muito inteligente, começou a falar, a defender a ressurreição, e os saduceus começaram a brigar com os fariseus. Esse grupo não acreditava na ressurreição, é isso? Exatamente, Daniel. Os saduceus, eles não acreditam na ressurreição e por diversos motivos. Um deles é o fato de que, para o grupo, apenas a Torá, ou seja, o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, é que fazia parte daquilo que era a revelação de Deus para eles. Eles não aceitavam nem os profetas, nem os escritos com esse peso. E dentro da Torá, a gente não tem, não é, o apontamento para esta ideia da ressurreição. Pelo menos não de modo tão claro. Então, tá aí uma das raízes. E uma outra raiz dessa descrença na ressurreição que os saduceus tinham tem a ver justamente com o fato de que no século I, antes de Cristo, o discurso da ressurreição era feito por grupos revoltados contra a dominação grega. E eles muitas vezes afirmavam que ressuscitaria quem morria na batalha. Então, quem morria na batalha contra o dominador, esse tinha ressurreição. De tal modo, Daniel, que o que acontece é que, como os saduceus no século I, depois de Cristo agora, eles estão atrelados ao poder romano, eles não querem revolta. Então o discurso da ressurreição é um discurso subversivo. É um discurso que incomoda, entendeu? Exatamente. Então a ideia é que eles vão justamente negar essa ideia com unhas e dentes, porque eles não querem sair do poder, evidentemente. Entendi. Tá, só uma pergunta para a gente ir finalizando o vídeo. Aqui os vídeos são curtinhos. Quem quiser aprofundar mais, visita depois o site, o YouTube aí do professor. Mas eu queria te perguntar o seguinte: essa linhagem, os saduceus, ela vem até hoje ou ela acabou com a destruição do templo? Hoje a gente encontra ainda essa linhagem dentro dos judeus? Vamos lá. O templo dos judeus tem a seguinte história. Número 1, ele vai ser construído por Salomão, tá? Nós estamos aí em torno de 970, 950 antes de Cristo. O templo de Salomão, ele vai ser destruído em 586 antes de Cristo pelos babilônios. E ele vai ser reconstruído no retorno do exílio da Babilônia, tá? E esse exílio da Babilônia, que dura entre 50 a 70 anos, é o processo do exílio, e do retorno mais ou menos dá por aí. Então eles vão reconstruir, é o segundo templo. Esse segundo templo, ele vai continuar até a época de Jesus, onde nessa época nós temos a grande reforma que Herodes o Magno vai fazer. Herodes o Grande. Ele faz uma reforma, deixa esse templo maravilhoso e esse templo será destruído no ano 70 depois de Cristo. Certo. Então esse templo que é destruído acaba com essa linhagem dos saduceus. E o grupo dos saduceus, porque não tinham mais o templo, que era o ambiente primordial, né, da sua influência, eles perdem espaço para os fariseus. E o judaísmo que nós conhecemos hoje, ele é pautado
sobretudo na linha farisaica e não na linha dos saduceus. Então a linha dos saduceus perde em influência, tá? Agora, entendi. Famílias judaicas que têm o nome Kohen, até hoje, C-O-H-E-N de navio, Kohen significa em hebraico para o português sacerdote. Então, alguns acreditam que tenha vindo dessa linha de sacerdotes aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, a gente ficaria aí horas, né, escutando, é muito legal. E olha que você está falando de geografia e de história para um cara que não gosta de geografia e história, que sou eu. Então, se eu estou te elogiando é porque eu estou gostando mesmo. E, galera, o nível é outro, né, moçada? Eu, às vezes, falo um português errado, eu vi esse cara que vos fala aí falando hebraico, falando aramaico, na verdade, né? Hebraico. Aramaico. Hebraico não é escrita? E aramaico fala, não é isso? Na verdade, é assim, o hebraico e o aramaico são línguas muito próximas. É como o português e o espanhol, que tem a mesma matriz latina, né? Eles têm uma mesma matriz, mas é diferente. Não é exatamente igual, não é a mesma coisa, embora as letras sejam as mesmas, né? Aquelas letras que a gente tem lá e tal, né? Beleza. Eu fui, só para a gente finalizando, eu fiz uma vez, me meti numa aula de hebraico. E aí o professor, eu acho que ele pensava que eu já tinha uma base, cara. Aí cheguei no primeiro dia de aula, ele já queria que eu formulasse frase, que eu lesse texto. É difícil. E aí lá tinha pastor, lá tinha padre, lá tinha... Eu sei que ele me deu um calhamaço assim e falou, cara, isso aqui para a próxima aula. E a próxima aula nunca chegou. Me assustei, nunca mais fui fazer. Uma das disciplinas... Mas, olha, quero agradecer. Uma das quero disciplinas... agradecer a sua presença aí. Obrigado. Hoje nós falamos dos saduceus. Dá aí o endereço aí do teu canal e fala do Bíblia Play para quem quiser conhecer. Gente, olha só. Quem quiser conhecer mais conteúdo bíblico aprofundado, 2 canais eu vou te indicar. O primeiro é o meu Instagram. Basta você colocar João Cláudio Rufino. E também no YouTube, João Cláudio Rufino. Você vai encontrar lá no meu canal. Tem mais de 100 vídeos, 130 e poucos vídeos hoje, explicando o evangelho diário, explicando como ler a Bíblia, mas de modo profundo. Não é uma pregação, não é uma reflexão, é exegese bíblica para quem realmente ama a Sagrada Escritura. Então, diariamente, ou quase diariamente, né, eu posto vídeos lá de meia hora, 40 minutos, 20 minutos, aula estudando os evangelhos do dia. Essa semana que eu não estou postando por conta que a gente está tendo lives diárias, né, para poder estudar a Sagrada Escritura na nossa semana de estudo bíblico. E tudo isso, Daniel, faz parte daquilo que a gente chama de Bíblia Play, que é a nossa comunidade de estudos bíblicos online. É uma escola de estudos bíblicos online. Então você acompanhando o meu canal, acompanhando o meu Instagram e as ações que a gente faz para divulgar a palavra de Deus, você vai certamente ter contato com esse projeto, tá bom? E o site do Bíblia Play é www.bibliaplay.com.br. É isso aí. Valeu, quero te agradecer novamente. Obrigado a você do Papo Católico aí, deixa o seu curtir, compartilha aí, se inscreva no canal aí do João Cláudio Rufino, que você vai gostar bastante, vai aprofundar. Com ele é alimento sólido, moçada. Com ele é feijoada, aquela baita feijoada gostosa com torresmo. E aqui com o Daniel já é uma comida mais levinha, mas é importante também para quem está começando. Obrigado, João. Valeu, obrigado, Deus abençoe, tamo junto, viu, meu irmão? Fica com Deus aí. Obrigado, grande abraço. Parabéns.